Muito bom dia, preciosos irmãos. Que a graça do Senhor, mais uma vez, supra todas as vossas necessidades. E me incluo também convosco, as nossas necessidades. Temos necessidades naturais e espirituais. Mas que o Senhor tenha graça e misericórdia para conosco e nos ajude. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Apenas uma mentira pequena, como dizem, mas ela pode estragar toda a mensagem. Nós temos conhecimento de que a palavra de Deus é a verdade e nela não há engano. Um pequeno deslize, ao colocar um pequeno pensamento meu e atribuir aquilo ao Senhor, que o Senhor disse, torna toda a mensagem falsa. Uma nota falsa desta forma, ela aparentemente ela é verdadeira, mas há um pequeno sinal ali que diz que ela é falsa. Então, levedou toda a massa. Aquela falha levedou, estragou toda a nota. Ela já não é mais, ela não é uma nota verdadeira, ela tem um engano ali pertinho. Olha, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Pregar um falso evangelho é cometer um homicídio eterno. Charles Spurgeon. Pregar um falso evangelho é cometer um homicídio eterno. Muito bem. Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os religiosos do tempo de Jesus e durante todo o tempo, eles aparentemente eram os mais corretos. Mas interiormente eram cheios de fermento da maldade e da malícia. Mas alimpai-vos desse fermento velho. Nós devemos nos limpar deste fermento velho. Então nós encontramos, nos dias que estamos vivendo, que a Bíblia ela é muito pregada e pouco vivida. Muito pregada. Muitos pregadores de todos os jeitos. Pregadoras. Mas a Bíblia é pouco vivida. Então, mesmo no nosso cotidiano aqui, nós que dizemos que éramos da mensagem e os que se dizem ser da mensagem, e que creem que o irmão William Branham é um profeta Elias, é o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, é o filho do homem, é o mensageiro da era de Laodiceia. Por aí vocês já encontram, né? Eu me lembro de um pastor que ele dizia muito, que ele admirava muito. É o líder que era líder da nação.
dizendo que ele admirava muito o irmão William Branham ter suporte para tudo isto. Ser o Elias, de Malaquias 4. Ser o filho do homem, ter o ministério do filho do homem. Ser o mensageiro da era e ser o sétimo anjo. Com razão, o senhor admirava. Porque na verdade aquilo era só uma fantasia. Na verdade, ele não era isso. Ele era um grande evangelista, foi um grande evangelista, um grande pregador usado por Deus no ministério da cura divina. E salvou muitas pessoas, creio eu. Aí fizeram dele aquilo que ele não é e nunca foi. Por exemplo, nós encontramos que as pessoas que dizem crer que ele é um profeta. Bom, então se você diz que ele é um profeta, você vai crer no que ele ensinou. E na verdade, eu não vejo que as pessoas que dizem que ele é um profeta procederem mesmo como ele ensinou, nem como a Bíblia ensina. Por exemplo, é um pastor. Bravos, né? São pastores bravos, são nervosos. Os pastores mais bravos que eu conheço, assim, mais nervosos, mais iracundos, que a Bíblia diz que não é para ser. O pastor tem que ser temperante, calmo, apto para ensinar. Nós encontramos pastores que não têm essa aptidão para serem mansos, humildes, calmos. Eles são todos exaltados, nervosos, brigões, mulherengos. Não vou dizer todos que são mulherengos. Claro, a gente tem que ter... Antigamente dizia-se um provérbio assim: tenha papa na língua. Quer dizer, eu não sei muito bem, mas eu entendo que é assim. Controle as suas palavras, papa na língua, né? Antigamente usava-se umas papas quentes para curar dores de ouvido. Aí as pessoas falam, mas esse irmão Carlos é antigo, hein? Coisas antigas, ele sabe essas coisas? Não, mas eu não sou antigo, eu sou mais velho que muita gente, claro. Mas a Bíblia diz a respeito dos pastores. Isso está na primeira carta de São Paulo, Timóteo, sobre a condição de ser um pastor. Eu ouvi certo dia aí um ex-pastor, ele disse que ele não se considera pastor porque ele foi consagrado por quem não podia ser pastor. Ele não podia ser pastor, mas no entanto é o líder nacional, mas não podia ser pastor. Bom, esse irmão ex-pastor disse que ele foi consagrado por alguém que não tinha condições de ser pastor segundo a Bíblia Sagrada. E nós encontramos que São Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, e já falei um pouquinho sobre isso, e às vezes a gente fala muito rápido, mas vamos esclarecer um pouquinho mais. Ele diz sobre a pessoa ser o pastor, o bispo, episcopado, né? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Bom, marido de uma mulher. Aí você pode pensar, não, mas se ele é divorciado, agora ele só tem uma mulher. O ministro ele só pode ter uma mulher viva. Aí eles vêm então pregando a mensagem, dizendo que crê, que o Branham é profeta. Mas o próprio Branham diz que se ele tiver uma outra mulher, ele tem que deixar o púlpito. Aí ele está correto. O que o Branham pregou de correto é correto. Não tem jeito de você tirar a verdade. A verdade é sempre a verdade. Tudo que as pessoas falam que é verdade, você deve ver se aquilo está na Bíblia, está correto com a palavra. Está, então é verdade, mantenha-te nisto. A Bíblia dá uma condição para as pessoas divorciarem-se de suas esposas e ter uma outra mulher. Uma única condição é ter uma, se a mulher for fornicária, em primeiro lugar. É aquela questão de
antes de se ajuntarem, ela já ter tido um outro relacionamento conjugal, vamos dizer assim, a fornicação, o sexo antes do casamento com outro homem, e aquilo fica encoberto e ela não conta para ele. Quer dizer, então é um casamento fornicário. Antes de se casar-se, teve outra. Se ela confessa e aquilo então é acertado e ele a aceita da mesma forma, acabou, ela não deve mais nada a ele e ele não tem direito, se passar 5, 10, 15, 20 anos, de lançar aquilo no rosto dela e divorciar por causa daquilo. Se ela nunca confessou, aí sim, foi um casamento errado, fornicário, dentro de uma mentira. A mentira deve ser combatida até as raízes. Mas o ministro é um pouco diferente. Um irmão é uma coisa, mas o ministro não. São Paulo diz claramente: marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. O amor ao dinheiro, a idolatria do dinheiro, atingiu essa classe evangélica, né? Nós vemos aí a mensagem, os pregadores da mensagem que tem seus canais no YouTube, cultos, um grande número agora, já coloca o nome do Pix lá no... Entrou nessa onda de pedir dinheiro também, como os demais. O Pix já fica lá na telinha. Olha, que isso? Tá faltando dinheiro? Não, não está. É porque a vida que está vivendo é acima daquilo que precisam. Tem que ter carros chiques, tem que ter igrejas granfinas, tem que ter competição de roupas, de carro, de tudo quanto é. Para mostrar que Deus está abençoando. Isso é o engano. É o engano da serpente. E depois ficam dizendo quem que é semente da serpente, é aquilo. Não, é o engano da serpente na vida. Todo avarento, cobiçoso, de torpe ganância, contencioso, ele está com a semente da serpente nele. Porque isso vem do diabo, do maligno. Então, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Você sabe o que é modéstia? É quase que um parente, um amigo, né, da simplicidade. É um primo, primeiro, consanguíneo, da primeira, da simplicidade. Mas essa questão aí de exaltação com dinheiros, foge disso. Agora, então se a pessoa tem hoje um pastor, ele tem, porque tem pastores aí, não é só que ele tem 2 mulheres consensual, quase que sem divorciar da primeira, e são bravos e valentes e xingadores de todo mundo. São carrascos, são os haters da chamada mensagem, os haters da chamada mensagem. Seus membros são escravizados, com medo de ir para o inferno, se deixar essa mensagem, com medo de ir para o inferno, se deixar aquele pastor, escravizados, mentes lavadas por um sistema da serpente. Isso aí não é da Bíblia. Proíbem seus membros de ouvirem qualquer pastor, qualquer outro lado. São Paulo diz: examinai tudo, e retende o bem, examinar tudo. Quer dizer, esse negócio de marido espiritual da igreja, isso é outra semente que é do diabo, né? Da onde que vocês arrumaram isso? Marido espiritual da igreja? Marido da igreja é noivo ainda, é Cristo. Quer dizer que vocês é o primeiro que é Cristo, são maridos da igreja. Parem com isso, gente. Vamos voltar para a palavra. Pregar um evangelho falso é cometer um homicídio eterno. O noivo da igreja é Cristo, quer dizer, agora a noiva já tem um marido aqui, espiritual. Bom se ficar só no espiritual, nessa conversa de espiritual, mas e quando é físico também? E quando é físico também? Aí que pronto, agora, daquelas pessoas que vocês se interessam,
Então o pastor seja assim, seja irrepreensível, marido de uma mulher. Então você diz que crê na Bíblia. A Bíblia diz que, então você quando enquadra-se nisso, você não crê na Bíblia. Eu creio na mensagem. Se você enquadra nisso, você não crê também na mensagem. Olha, você quer saber de uma coisa? Vocês não creem na mensagem. Vocês não creem na Bíblia. Vocês creem em vocês mesmos. E não creem naquilo que é verdade. Pastores divorciados, eles não creem na Bíblia e nem na mensagem que dizem crer. Eles são incrédulos. Estão aí por causa da sua posição, não tem coragem de dizer a verdade ao povo. Porque vocês sabem que William Branham não é isso aí que vocês pregam que ele é. Vocês não são tão inocentes e tão simples assim. Vocês sabem que ele não é, que aquela nuvem não é real. Vocês sabem que aquela ali não foi a vinda de Cristo. Jesus já veio na nuvem. Não, sei que coisa. Jesus já veio e o mundo está aí nessa podridão de guerra do mesmo jeito. Que é isso? Nem os fatos abrem os vossos olhos. Meus irmãos, fuja disto, desse fermento. Que Deus, na sua graça infinita, tenha misericórdia de mim, de todos nós. Ele cure-nos, Ele nos dê mais luz, entendimento, para compreendermos as Escrituras. Abre-me os olhos, Senhor. Peça isso, abre-me os olhos, Senhor, da fé, para que eu possa compreender e viver a verdadeira palavra de Deus, sem importar o que é que o homem diz, ou falou, ou fala, mas o que o Senhor diz para mim viver, fazer, que eu possa fazer com dedicação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.